Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, meus queridos, prontos para mais uma jornada? Começamos com muita alegria o último capítulo do Evangelho de Marcos. Primeiro episódio, Marcos capítulo 16, parte primeira, episódio de número 502. Essa que é a sexta temporada que está no finalzinho. Que legal, que alegria. Tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e este é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que jornada joia demais. Estamos vendo todos os livros da Bíblia, uma pretensão aqui grande, capítulo por capítulo, uma média de 3, 4 episódios. Em números vai ter alguns capítulos que vai ter só um episódio, tem alguns livros que são menores, alguns capítulos menores, menos conteúdo, enfim, tudo vai conforme a gente vai caminhando e compreendendo a forma melhor de fazer, a gente vai prosseguindo dessa forma. Hoje vamos falar bastante da ressurreição de Jesus, o grande penhor de alegria que os cristãos professam, né? Sem a ressurreição, nada foi concluído na missão. Então, capítulo 16, parte 1 ao 18, no início da madrugada, ao nascer do sol, na manhã seguinte ao sábado, aquele sábado mais maravilhoso, pés apressados correram para o sepulcro. Eram os de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé. O amor as atraiu tão cedo para o túmulo sagrado. Elas estavam trazendo especiarias para que pudessem vir ungir o corpo morto de Jesus, tão longe que esperavam o que havia acontecido. Não parece que algum dos discípulos estivesse esperando a ressurreição. Ao se aproximarem do local, surgiu-lhes uma dificuldade. Quem nos removerá a pedra da porta do túmulo? Para sua surpresa, a pedra já estava removida. Entrando no sepulcro, elas não encontraram o corpo como esperavam, mas elas viram um anjo sentado do lado direito, vestido com a túnica branca, dizendo a elas assim: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Para essa ressurreição, nós nos voltamos para o incidente de sinal na vida do Redentor do mundo, o fato central em toda a história humana. Nada diminui o significado da encarnação de Cristo, mas a ressurreição do corpo morto para a vida é suprema em sua influência em toda a história da raça humana. A ressurreição de Cristo é a prova crucial da redenção do mundo. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, como escreveu certo autor bíblico. Então toda a estrutura do cristianismo ela é abalada nos seus fundamentos. Não tem mais significado nenhum. O significado atual sem ressurreição não existe. São apenas mudanças imaginárias se ele não ressuscitou. Nós ainda estamos em nossos pecados mortos. Ele iludiu seus adeptos mais devotados, visando a mesma verdade, exaltando-a, glorificando-a, enganou e frustrou a esperança de todos os fiéis. Também os que dormiram em Cristo, já pereceram sem ressurreição. A igreja cristã nunca recuou diante da alternativa, mas ela exulta na jubilosa certeza, mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui é demonstrada a plenitude da obra expiatória de Cristo, é apresentada a garantia de fé nessa expiação. E o fim de tudo é alcançado na retidão dos homens, com uma expiação divinamente atestada, da qual, para se valer, os homens são autorizados a se apropriar pela fé da justificação, a justiça de que precisam. Ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação.
A ressurreição de Cristo, meus queridos, é a terra firme da esperança humana. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. De volta a esse evento, o olho do cristão ele volta-se para ver o sinal de segurança. Nossos amigos ainda jazem na sepultura, mas a igreja nunca, desde aquela manhã, olhou para Cristo em uma tumba. É fácil ver como o horizonte da vida humana ficaria nublado se tivéssemos que pensar no Redentor ainda na sepultura. O aspecto mais brilhante da vida humana é vista na ressurreição de Cristo. A vida com ou sem futuro sugere os dois extremos. O menor vislumbre de uma possibilidade de uma vida futura além do túmulo seria o maior enriquecimento dessa vida se não houvesse uma garantia anterior dela. Esse fato agregado à vida humana a transforma de uma só vez. É um bem inestimável. Que possibilidade ela não abre diante de nossos olhos. Que encorajamento, a paciência. Os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que nos há de ser revelada. A ressurreição de Cristo ela lança uma luz totalmente nova sobre toda a história humana, mas sua luz mais brilhante é lançada sobre a escuridão do futuro. A ressurreição de Cristo é o exemplo ilustrado da ressurreição universal. Cristo, as primícias. A colheita e a apresentação das primícias devem ser tomadas como exemplo e simbolismo. O ensino inspirado sobre esse assunto é levado, é tal que dá máxima segurança e conforto para aqueles que creem. A fraqueza, a desonra, a corrupção com as quais nos familiarizamos com a morte contrastam com a incorrupção, a glória, o poder que aprendemos caracterizará a ressurreição. Enquanto a rejeição do corpo natural para ser revestido com o corpo espiritual, a troca do terreno pelo celestial. A ressurreição de Cristo é a completa demonstração do triunfo. Destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Já foi afirmado que a ressurreição foi o selo divino de testemunho da perfeição e aceitabilidade da obra de Cristo. A raiva dos homens maus, o antagonismo do erro, todo o poder do inimigo triunfaram ao esmagar a verdade. Mas a ressurreição é uma demonstração de total superioridade a todos e lança o seu comentário esclarecedor sobre as palavras: eu dou a minha vida para poder tomá-la novamente. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la novamente. Esses e muitos outros ensinamentos se agrupam agora em torno desse incidente mais precioso na história dessa vida típica. Aquele que tirar o maior proveito disso deve compartilhar a experiência do apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Filipos, ele dizendo: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. E ele continua, capítulo 3, versículo 8 ao 11 aqui de Filipenses, ele continua dizendo: olha, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Que texto fantástico! Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 11. Marcos 16, 1 ao 8, sepulcro. As mulheres obedecem ao desejo de servir, embora não saibam como. Esbanjando cuidado com os restos mortais de um ente querido, mostramos que os objetos apropriados do amor são as pessoas.
Anjos ministram aos seguidores de Cristo e compartilham sua alegria. A corrente de simpatia elétrica entre a terra e o céu. Tudo o que conhecemos em tristeza e alegria tem seu reflexo e resposta imediatos. Acima, temos também o túmulo vazio. Ele não pode ser detido na tumba, deu testemunho de sua ressurreição, e a terra não é mais um sepulcro, mas um pórtico para o céu. A ressurreição de Cristo, a manhã de ressurreição de Nosso Senhor, o primeiro dia da semana em que ocorreram os eventos registrados nessa seção do capítulo, foram agitados. Domingo agitado. Na manhã daquele dia, nós fomos colocados lado a lado com algumas mulheres que choravam. São elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, mulher de Zebedeu. Elas amaram o seu Senhor em vida, elas o apoiaram na morte, elas se apegaram a ele na cruz, e agora seu cadáver sem vida é para elas um objeto de preocupação afetuosa. No amanhecer cinzento do crepúsculo da manhã, elas abandonam o sofá, ou seja lá o que for parecido com o sofá, nada como conhecemos hoje, com certeza, deixam a casa ou cabana e partindo vão ao túmulo com as especiarias e perfumes que elas prepararam cuidadosamente. O sol começava a nascer. Em sua confusão, pressa e tristeza, elas negligenciaram um fato importante. Elas não conheceram ou esqueceram os esforços de seus inimigos para garantir o sepulcro, já fechado com uma grande pedra, selando com o sinete imperial e montando guarda. Na pressa, elas esqueceram tudo isso, a pedra, os selos, a sentinela, os guardas. Mas assim que o pensamento lhes ocorre, elas olham ansiosamente uma para a outra e perguntam com tristeza: quem nos removerá a pedra do sepulcro? A quem nos removerá a pedra que está na porta do sepulcro? Da pedra, pelo menos, elas estavam bem cientes. Sem parar para responder, elas avançam para o sepulcro. Ao chegar ao local, seus medos são frustrados e suas expectativas superadas. Um terremoto abalou o lugar, um anjo desceu, e quando elas olharam para cima, eles veem que a pedra foi rolada. Meus queridos, o mesmo acontece com muitas outras pedras de grandes dimensões, com muitas pedras de dificuldade, dúvida e perigo, gente. Assim com a pedra que barrou a entrada do mundo celestial contra o pecador, o mesmo acontece com a pedra que fecha a boca da sepultura onde jaz o querido Jesus. O mesmo acontece com a pedra que pode ser colocada onde um dia repousarão nossas próprias cinzas. A remoção dessa pedra do sepulcro do Salvador envolve a remoção de todas as outras pedras. Na noite do mesmo dia, 2 discípulos solitários atravessam o caminho entre as vinhas. Eles estão viajando para uma pequena aldeia, cercada por colinas cobertas de videiras, 7 milhas distante de Jerusalém. Estão felizes em escapar da cidade, pois um coração pesado, ele busca solidão. O mestre deles havia sido crucificado. Suas esperanças foram frustradas juntamente com suas afetuosas expectativas. Eles voltavam para casa tristes, pois o que havia na capital para interessá-los agora? Tudo que era querido para eles se foi. Ao que tudo indica, se foi para sempre, pois o Senhor e Mestre não existia mais. A adorável cena ao redor, o céu brilhante acima, pouco harmonizada com a tristeza do coração, a tristeza profunda que sentiam. Por que Pedro não teve a visão? Por que João não foi privilegiado com a visão?
Um terceiro viajante os alcança. Se junta a eles na jornada, ele pergunta a causa da tristeza retratada em seu semblante. Ele indaga o assunto de suas comunhões, ele conversa com eles cordial e confidencialmente. O coração deles ardia dentro deles, enquanto ele lhes falava pelo caminho e lhes explicava as Escrituras. O lugar onde o colocaram, como Marcos o denomina, ou o lugar onde o Senhor jazia, era o túmulo de José de Arimateia. Nós visitamos o túmulo de um amigo terreno, nós veneramos o lugar do sepulcro de nossos pais. Nós olhamos pensativos para a colina verde que cobre os restos mortais de alguém que amamos. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. No passado, foi o convite do anjo às mulheres no registro paralelo de Mateus. A passagem do Evangelho diante de nós é, portanto, uma visita a uma tumba. A tumba de José de Arimateia, a tumba onde Jesus jazia, mas não está mais. A tumba do amigo mais querido que já tivemos. A tumba do ser mais amoroso que já viveu. O túmulo daquele que não veio para ser servido, mas para servir, do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, daquele a respeito de quem o cristão pode dizer: ele me amou e se entregou por mim. Louvado seja o nome de Jesus. A gente volta no próximo episódio para continuar essa jornada rumo ao finalzinho de Evangelho de Marcos, tá bom? Te encontro lá, um abraço, Deus abençoe. Até breve, tchau, tchau.